O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, os que acompanham pela TV, rádio, aplicativos, os que estão aqui neste santuário, sempre de portas abertas, com limitações porque é pandemia, estamos na quaresma e não canso de insistir para que fique bem claro que a quaresma já começou. Tempo de deserto, tempo de conversão, tempo de voltar-se para Deus. E é nesse espírito quaresmal que se apresenta essa espiritualidade da renúncia, que o próprio Jesus nos diz, quando Ele assim o fala. Ele começa a dizer a sua própria identidade e a sua própria missão. E é basicamente dizendo a mim e a você que é dessa forma que devemos encarar esse tempo de quaresma. Deixar-nos conduzir por Deus. Para onde? Deixar-nos levar por Deus. De que forma? Jesus tem muito claro, e eu acredito o peso de suas palavras quando Ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito. É um olhar para a cruz. Não que Jesus a desejasse, nem que o Pai queria, mas sofrer, porque próximo domingo, que é o primeiro da quaresma, nós vamos ouvir que Jesus vence o demônio. E quando Ele vence o demônio, Ele muda a lógica da sua missão. Ele leva às últimas consequências aquilo que Ele diz, ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Às vezes nós queremos o caminho mais fácil, mas não é o caminho certo. Às vezes nós queremos o caminho que dê menos trabalho, menos empenho. Então, para que lutar contra o pecado? Acostume-se a ele. Para que fazer uma conversão, se nós já estamos nas pegadas de um caminho? Não é esse o propósito. Repito, não é esse o propósito. Aqui é uma decisão. Começar a quaresma é uma decisão. A proposta está aí, o convite está feito. Mas quantos não aderiram? Eu não digo, eu frisei ontem, frisarei pelo menos no início dessa quaresma. Não viva a quaresma como um jugo, como um peso. Não viva como uma canga que é colocada, mas como um processo de libertação, minha libertação, sua libertação e libertação da humanidade. Quantas graças podemos obter? Veja, o Filho do Homem vai sofrer, é a primeira afirmação do Senhor. E continua, ser rejeitado pelos anciãos. E olha,
pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei. Jesus teve que lidar constantemente com essa rejeição. Uma rejeição até dos seus parentes, rejeição dos seus discípulos, rejeição que é difícil humanamente falar, é muito difícil ser rejeitado. Quem já passou por essa experiência de rejeição, sabe o quanto é complicado. E se você olhar para a vida de Jesus, a vida inteira, era amado por alguns, mas por aqueles que eram mais esclarecidos, rejeição. Depois ele diz ainda, vou ser morto. Ele está falando dele. Por que ele vai ser morto? Porque ele queria ser morto? Não. Não esqueçamos que lá no final da quaresma nós vamos nos deparar com Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas eu não vim para fazer a minha vontade. É como que se hoje, um dia depois da quarta-feira de cinzas, e esse é o objetivo, na quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas, isso na igreja não é à toa, fosse nos apresentado qual é o propósito da quaresma. Qual é o propósito desse deserto, desse retiro espiritual? E vai sendo mais marcado ainda no primeiro domingo. Morto. Mas aí existe uma última verdade afirmada por Jesus. Ressuscitará no terceiro dia. A partir disso, Ele está dizendo para todo discípulo de Jesus, você vai sofrer, você vai ser rejeitado, você pode ser até morto, mas vai ressuscitar. Se não morto por perseguição, a morte natural é a nossa companheira e irmã. Mas ressuscitaremos. Quer ser meu discípulo? Essas são as condições. Você não vai ser diferente do mestre. Depois Jesus disse, querem me seguir? Quer entrar na quaresma? Quer viver esse deserto? Eu gosto do termo retiro espiritual. Quer viver essa dimensão do discipulado? Primeiro o siga. Deixar-se conduzir. Foi o que o profeta Joel nos dizia ontem. Segundo, renunciar a si mesmo. Renúncia. Então nós deveríamos, pelo menos na quaresma, termos o nosso caderninho. Por isso que a gente fez o diário espiritual, mas qualquer caderneta. Quais são as renúncias que Deus está pedindo para mim? Quais são as renúncias que Deus está pedindo para mim nesse momento da vida? Não necessariamente o ano passado. Talvez o ano que vem serão outras. Mas hoje, o clamor de Deus te toca onde? Onde se sente arder no coração? Onde se sente uma voz que te inquieta? O que essa voz está falando no teu ouvido? Ontem falávamos do Papa Francisco dizendo que quando entramos no deserto com Jesus, os nossos desertos florescem. Quando entramos no nosso deserto com Jesus, os nossos desertos florescem. Mas primeiro precisa renúncia. Se alguém pudesse se dar conta e quer levar a sério esse processo de santificação. Parece uma palavra estranha. Padre, eu lá quero saber de santificação, quero saber que eu tenho emprego. Lá quero eu saber de santificação, quero saber que na minha vida não venha doença. Quero lá saber de santificação. É uma escolha. Não é para todos, é para alguns. Renunciar. É impressionante que o Espírito Santo suscita. Eu acredito, e amanhã é dia de São José,
Mas Deus fala até nos sonhos. Não estou dizendo, às vezes você tem sonhos, se você... Eu acredito nisso. Pelos fatos, pelos acontecimentos, Deus vai pedindo certas renúncias. Eu vou ficar nessa frase, nessa pergunta, lapidar. Que renúncia que Deus está pedindo? Mas tem mais, é que essa me parece mais forte. Tome a sua cruz. Qual é a tua cruz? Tem gente hoje que está internado. É uma cruz. Você está com Covid, à mercê dos médicos, sem saber se vai sair vivo. É um sofrimento atrás do outro, é câncer. Hoje falava com uma pessoa, não tem autorização de falar o nome, com câncer na garganta. Não tem um minuto de paz. Tome a sua cruz cada dia. Hoje nós temos, é o dia em que se reza, hoje, libertação do alcoolismo. Sábado é da dependência química. Mas tomar a sua cruz, quantos na família não tem dependência com alcoolismo? Hoje aquele jovem me deixou boquiaberto. Como era o nome dele? Henrique de Alta Floresta. Desde os 12 anos, alcoolista e drogado. Cada dia tem sido algo impressionante. Eu confesso, eu tenho um pouco de medo da quaresma, não tenho receio de falar isso. Não por acaso, no meio da quaresma a gente faz um retiro. Mas toda vez que começa a quaresma, quem trabalha comigo sabe, começam as provações. Se prepare, é sempre assim. E não está sendo diferente. Mas hoje, esse rapaz quando disse assim, desde os 12 anos, e fruto das drogas, eu estou com HIV, faz uma semana que eu não bebo, poucos dias que eu não uso drogas, mas aquela decisão dele, eu quero ser uma pessoa diferente, eu não aguento ver mais minha mãe rezando. Foi quando fizemos um propósito, e quero Deus poder muito breve dizer que ele está internado, porque ele quer ser, e como obra nós vamos tentar achar um lugar para ele. Mas entende, é a cruz do dia. Então se o Senhor falou, tome a tua cruz cada dia, eu te pergunto, qual é a tua cruz hoje? Qual é a cruz do dia? Que talvez vai se repetir amanhã. E de repente a palavra renúncia vem junto com a cruz do dia. Não entendi, padre, explico. A palavra renúncia vem em na cruz do dia você aceitar a cruz. Não deixa de ser uma renúncia. Tome a sua cruz cada dia. Siga-me. Veja que são palavras bem diretas. Quer me seguir? Renuncie. É o que nós pretendemos nesses 40 dias. Tome a cruz cada dia, siga-me. Aí nosso Senhor faz um balanço. A partir daqui ele quis dizer, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? Adianta alguma coisa? Adianta? Olha que pergunta, que afirmação importante no início da quaresma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que é o mundo inteiro? Casa, carro, conta gorda no banco, sobrenome forte, nome nas praças, ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Como não perder a vida? Seguindo Jesus, renunciando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo.
Jesus faz esse convite, mas a primeira leitura já colocou um desafio. Eu diria que Jesus amarra, mas já na primeira leitura, o Senhor diz umas palavras fortes, pesadas. O Senhor dizendo para mim e para você: hoje eu proponho diante de você a vida e a felicidade, ou a morte e a desgraça. Ei, é Deus falando. Diante de você, eu te proponho, o que você quer? A vida, a felicidade, mas essa virá no seguimento de Jesus, no renúncia de si mesmo, no tomar a sua cruz e seguir. Ou a morte e a desgraça, o caminho mais fácil. Porque a primeira leitura de Deuteronômio nos fala assim: se obedecerdes os preceitos de Deus, eu diria, atualizando a partir do Evangelho, se seguirdes a Jesus, amando a Jesus, seguindo o caminho do Senhor, guardando os seus mandamentos, sua lei, seus decretos, viverás e multiplicarás, e Deus te abençoará na terra. Porém, Padre Reginaldo, porém, Maria, José, Antônio, se vocês se desviarem do caminho de Jesus, não quiserem escutá-lo, deixando-se levar pelo erro, adorares e servires a deuses estranhos, ireis perecer. Mas Padre, todos perecem, todos morrem, sim, mas nem todos ressuscitam. Aí que está a diferença. Entenda perfeitamente, existe algo teológico importantíssimo. A vitória de Jesus não foi a cruz. Você tem que sempre entender isso. A vitória de Jesus não foi a cruz. A vitória de Jesus foi a ressurreição. Morrer todos morreremos, ressuscitar alguns. Por isso que nosso Senhor renuncie, sofrereis ser morto e ressuscitareis. Diz ainda, escolhe pois, gente, é um convite, é uma proposta, escolhe pois, a vida ou a morte. Escolhe pois, a bênção ou a maldição. Caramba, pesado, não é? Como é que a gente não acorda? Como é que a gente não se atina? Que são nossas escolhas. Não é um grupo que seguiu Jesus. Não foram o grupo dos apóstolos, foram indivíduos que formaram o grupo no seguimento de Jesus. São escolhas minhas e suas no seguimento do Senhor. Escolhe, pois, felicidade, a vida, a morte, a desgraça. Escolhe a vida, a bênção, a maldição. Quer me seguir? Então venha. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Eu, diz o Senhor, sofrerei, serei condenado à morte e ressuscitarei. Quer fazer esse processo comigo? Escolha, pois.